Bom dia, Fernando. Tudo bom? Bem. Beleza. Como é que foi de férias? Consegui descansar um pouco, ficar um pouco com as crianças, foi muito bom. E os residentes, como é que estão? Olha, eu deixei todos eles tocando piano lá, só para depois dar aquela tocadinha, né? Muito bem. E a pós-graduação acaba essa? Olha, eu estou meio enrolado com ela, eu quero acabar, mas eu estou me dedicando bastante ao ambulatório, descobri que a parte de fato é legal para o infecto, então vamos lá. Posso sentar um pouco? Pode, fica à vontade, vamos sentar. Bom, eu estou voltando de férias, estou iniciando as atividades do ano, eu e toda a equipe da Rocha, e inicio essa primeira visita do ano discutindo um pouquinho sobre o nosso medicamento, Pegasus. Tenho conversado com o senhor já há muito tempo sobre Pegasus, mas dessa vez eu vou discutir a performance do nosso medicamento num estudo da concorrência, Dr. Rafael. Eu imagino que o senhor tenha escutado já algumas coisas, já tenha tido acesso a algumas informações sobre o estudo chamado IDEAL. Sim. Então, eu vou discutir um pouquinho com o senhor, nessa primeira visita do ano, a performance de Pegasus dentro do estudo IDEAL. E para isso, eu trouxe um material, eu quero lhe mostrar algumas informações nesse material e depois eu vou fazer algumas conclusões. Vamos ver qual é a sua opinião a respeito disso. Dr. Rafael, o laboratório concorrente conduziu um estudo que eles chamam de IDEAL. Esse estudo foi planejado há alguns anos, implementado nos últimos 4 anos e teve como objetivo primário comparar a dose de 1 micrograma do interferon pegilado alfa-2b com a dose de 1,5 micrograma. Isso é um compromisso com a agência que regula medicamentos nos Estados Unidos. Para essa comparação, Dr. Rafael, que o senhor vê nesses dois grupos aqui, a parte superior do desenho do estudo IDEAL, para essa comparação a metodologia foi muito bem feita, o estudo foi bem planejado. E por que eu chamo a atenção disso? Porque o senhor observa aqui, nesse ponto aqui, o senhor observa que as doses do medicamento ribavirina foram equivalentes, foram idênticas. Ocorre que houve a inclusão de um terceiro grupo. Esse terceiro grupo usou o medicamento Pegasus, o nosso medicamento. Inicialmente, se pensou que esse terceiro grupo poderia ser comparado com os demais grupos, com os grupos que tomaram interferon pegilado alfa-2b. Essa comparação não é uma comparação metodologicamente correta, porque, como o senhor observa aqui, a exposição, a dose inicial de ribavirina é maior nos dois grupos que receberam o interferon pegilado alfa-2b e é menor nos pacientes que receberam interferon pegilado alfa-2a. Isso aqui nos permite concluir de uma maneira muito clara que esse aqui não é um estudo comparativo, pelo menos no que diz respeito ao interferon pegilado alfa-2a. Bom, mas além disso, tem um aspecto adicional que nos preocupa ainda mais, Dr. Rafael, se nós formos considerar a hipótese de fazer uma comparação. E o que nos preocupa ainda mais é o fato de que quando nós reduzimos a dose de ribavirina no estudo, e todos nós sabemos que essa redução deve acontecer em até 1/3 dos pacientes, a redução é também desequilibrada. O senhor observa aqui, onde eu estou apontando, me mostrando, que nos pacientes que receberam o interferon pegilado alfa-2b, a redução aconteceu em pequenos degraus, de 200 em 200 miligramas, com a exceção de quem recebeu 1.400 como dose inicial, que foi para 400 miligramas. A redução foi de 400 miligramas. Nos pacientes que receberam o interferon pegilado alfa-2a, Pegasus, a redução foi muito mais dramática. Inicia com 400 em quem recebeu 1.000 e pode chegar até 600 em quem recebeu 1.200. De fato, o que importa é que o senhor observa aqui embaixo, nesse material que eu estou lhe trazendo, como ficaram as doses ao final da redução. E há um desequilíbrio nítido. Uma dose muito maior aqui no grupo Pegintron e uma dose muito menor aqui no grupo Pegasus. Como eu venho discutindo e nós conversamos o ano passado, a importância dessas circunstâncias que aconteceram no estudo IDEAL está no fato de que, se não houver uma exposição adequada à ribavirina durante o período de tratamento dos pacientes, a chance de resposta virológica sustentada, que é o que de fato interessa para todos nós,
pode cair em até 50%. Então, numa publicação importante, já compartilhei com o senhor o ano passado, as chances de resposta virológica sustentada eram de 65% nos pacientes com genótipo 1, que tiveram uma exposição completa de mais de 80% de ribavirina, e de apenas 33%, metade apenas, em quem teve uma exposição de menos de 60% de ribavirina. Então, levando em consideração esses aspectos, nós entendemos que, se esse estudo tivesse sido metodologicamente bem desenhado, se ele tivesse sido bem planejado, é muito provável que o grupo de pacientes que tivesse tomado Pegas teria pelo menos 4 a 6 pontos percentuais a mais. Mas, doutor Rafael, de fato, o que é relevante para nós é que nós tenhamos a oportunidade de continuar conversando ao longo desse ano sobre os resultados de resposta virológica sustentada da combinação Pegas e ribavirina. E para esses resultados, em relação a esses resultados, o que eu posso lhe afirmar é que, com base nos nossos estudos de registro, estudos com um número de pacientes consistente, um número muito grande de pacientes, a resposta no genótipo 1 é superior a 50%. São pacientes mais difíceis de tratar, são pacientes que foram examinados no estudo ideal e que conseguem, quando expostos a uma dose adequada de Pegas e ribavirina, mais de 50% de resposta virológica sustentada. Acho que enfatizar esse ponto é importante e eu gosto, ao longo das nossas conversas, eu venho sempre, como o senhor mesmo disse, martelando nessa tecla. Tecla do meu piano, doutor Rafael. Fernando, eu queria só duas colocações. Eu acho que a primeira delas é que até a Xavier já comentou comigo sobre o fato de eles compararam com o estudadio as bulas dos produtos e não a ribavirina. Eu acho que esse foi um ponto. Que teoricamente é uma justificativa, são estratégias diferentes. O que você acha? Doutor Rafael, o que me parece correto é, nós estamos fazendo uma análise de bulas ou o que foi proposto foi um estudo científico? Se o que foi proposto foi um estudo científico, o que interessa é que ele seja bem planejado. Caso contrário, os resultados ficam confusos. A gente não pode atribuir resultados a uma determinada característica ou a uma outra característica porque o estudo foi mal planejado. Os braços estavam desequilibrados. Agora, a propósito de bula, doutor Rafael, a bula do medicamento Peginterone não determina que os pacientes usem de 800 a 1.400 miligramas. E muito menos determina que os pacientes façam essa diminuição em pequenos degraus. Não é o que está escrito lá. Então, eu acho complicado usar 2 pesos e 2 medidas. Se vai usar o argumento de bula em relação ao medicamento Pegasus, me parece que é conveniente também usar a mesma coisa que está na bula de Peginterone. E quanto aos resultados que saiu agora recentemente num site aí de uma ONG falando que os resultados finais mostraram que os dois são iguais, mas você deu as suas deixas, mas o que chama a atenção são as questões da recidiva, que no grupo de Pegasus foi maior aí que Peginterone. Doutor Rafael, o estudo chamado ideal é um estudo cujo objetivo primário era avaliar a resposta virológica sustentada. Avaliar recaída não fazia parte do objetivo do estudo. Mas o que de fato é importante, doutor Rafael, é que não se pode fazer comparação entre os grupos, e especialmente no que diz respeito a recaídas, porque a importância de uma exposição correta à ribavirina é justamente evitar um número grande de recaídas. E se o senhor tem grupo desequilibrado, o senhor vai ter recaídas diferentes. Mas essas recaídas não significam muita coisa, porque o que importa realmente é a cura. E se o senhor for observar nos resultados que estão na internet, inclusive numericamente, a combinação de interferon pegilado, alfa-2A, Pegas e ribavirina foi superior. Se o estudo tivesse sido bem planejado, é provável que fosse ainda mais superior. Estou satisfeito. Muito obrigado, então, por tomar